Fala galera, belezinha? Como estamos hoje? Aqui é Vitor Rizovas do canal 10 História. Seguinte, o assunto agora é a implantação do sistema colonial e a economia açucareira no Brasil colonial. Fechado? Aliás, tenta resolver a questão do Enem no final da aula. Antes de começar, se você quiser, faz o seguinte. Clica ali e vai direto para Brasil Colônia 2, se você ainda não assistiu. Lá falamos do período pré-colonial. Se preferir, continua aqui que temos o Brasil no início do sistema colonial. Nessa aula, a nossa grande questão é a seguinte. Por que Portugal resolveu explorar o Brasil? Quer dizer, os europeus chegaram aqui, viram os índios, não acharam muita graça, né? E resolveram ir embora, não é isso? Decidiram fazer aquela exploração nômade predatória, né? Com escambo, não foi? E agora resolveram explorar. O que rolou? O que houve? Galera, o que aconteceu foi o seguinte, olha só. Portugal enfrentou algumas crises no comércio com as cidades no Oceano Índico. Olha ali no mapa, né? Tá vendo como temos muitas cidades lá naquela região que hoje chamamos de China, Moçambique, Índia, né? Ou no que se chamava a Pérsia, né? Ali perto do Bahrein, viu lá? Pois é, durante esse período, diante de tanto comércio, os portugueses não se interessaram muito pelo Brasil. Mas agora, com a crise do comércio português lá naqueles lados, eles tiveram a necessidade de se voltar ao Brasil como uma forma de ampliar suas riquezas. Além disso, tivemos invasões estrangeiras por aqui. Pois é, os franceses, principalmente, não gostaram muito da ideia de não terem nenhum pedaço da América. Com isso, invadiram muitas vezes o Brasil. Por isso, os portugueses acharam melhor iniciar um processo de ocupação mais efetiva do território. A questão era essencialmente assim. O Brasil é grande demais para ser governado e para ser administrado, para ser explorado. Como é que vamos fazer com isso? Bom, primeiro vamos tentar mandar o capitão Martim Afonso de Souza, né, incumbido de administrar essas terras. Ele podia fazer tudo, Martim podia fazer tudo. Julgar, executar, punir, né, aplicar a justiça, né, ou seja, todos estavam abaixo dele, para que ele ocupasse e explorasse essas terras. Por isso, ele funda a cidade de São Vicente, bem ao sul do território português na América. Mas isso não foi suficiente. Foi preciso tomar uma outra medida, a criação das capitanias hereditárias. Como assim? Pois é, foi preciso dividir o Brasil para torná-lo administrável. Veja o mapa. As capitanias foram criadas especialmente por duas razões. Primeiro, Portugal já usava esse sistema em outras partes do mundo e lá funcionava. Segundo motivo, e isso é muito importante, com as capitanias, Portugal transfere os gastos com a colônia para particulares. Entendeu? Quer dizer, quando o rei doa a capitania de Pernambuco para Duarte Coelho, por exemplo, cabe a este sujeito, o Duarte Coelho, investir o seu dinheiro na exploração, entendeu? Dessa forma, o rei cobra impostos sobre a riqueza produzida, né, ou extraída da colônia, e o nobre fica com a maior parte da lucratividade. Então Portugal alcança os seus objetivos, que são ocupar a terra e explorar as terras aqui no Brasil, e os nobres portugueses teriam outras terras para explorar. Entenderam? Para formalizar, né, esse sistema, temos dois documentos. A Carta de Doação, em que o rei declara que o responsável, né, por tais terras era aquele nobre, e o Foral, que é um documento que, junto com a Carta de Doação, estabelece os direitos e deveres do capitão donatário. Entre os direitos está o direito de cobrar impostos, o direito de doar sesmarias, né, que são aquelas fazendas enormes, né, a sesmaria, e também, né, cobrar impostos, aplicar justiça. Tá? Dentre os deveres está o de ocupar e explorar o território, né, além de propagar a fé cristã. Tá bom? O que acabou acontecendo não foi o esperado. As capitanias fracassaram de uma forma geral. Porto Seguro, Ilhéus, Pernambuco e São Vicente tiveram algum sucesso, mas o restante, né, das capitanias, no restante das capitanias a coisa não foi para frente.
Os motivos são vários, né? A resistência dos índios, a inabilidade administrativa dos capitães donatários, ou os simples desinteresses de alguns donatários que não tiveram o trabalho sequer de vir conhecer as terras por aqui. Além disso, piratas continuaram atuando pelo Brasil. Pois é, bastante complicado. Depois que o capitão donatário da Bahia foi comido por tribos tupinambás, né, por índios tupinambás, a coroa portuguesa decidiu mudar mais uma vez a sua postura. Decidiu criar em 1548 o governo geral, que se sobrepunha às capitanias. Então existem as capitanias e acima delas o governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Chegou aqui, né, em 1549 com mais de 1000 homens. Imagina o esforço que isso não era, cara. Juntar 1000 pessoas em uma expedição ultramarina era algo realmente gigante. Por isso, Tomé de Souza chega a Salvador para fazer o que todas as capitanias deveriam ter feito antes, que é começar a produzir e enriquecer a capitania, mas principalmente enriquecer Portugal, para que o investimento valesse a pena, né? E o que significa fazer valer a pena? Exatamente isso. Significa implantar um sistema de exploração efetivo. Tudo bem? Então, Portugal agora, né, quer juntar o Brasil na lógica comercial do seu império ultramarino, especialmente tentando juntar o Brasil e a África, né? Então vamos tornar o Brasil uma colônia para ser efetivamente explorada. Mas o que é uma colônia? Bom, colônia, né, é um território que tem como função enriquecer a sua metrópole. Então, no nosso caso, a gente deveria enriquecer Portugal, através, por exemplo, do Pacto Colonial, né? O Pacto Colonial significa que o Brasil só pode comercializar com Portugal, ou através de Portugal. Não é isso? Pois é. Olha só, vamos partir então para uma outra mudança. Uma mudança mais significativa agora do ponto de vista econômico. Passamos da exploração nômade, predatória, né, com o escambo, né, com o índio, para uma produção agrícola, ou seja, a partir da agricultura, vamos produzir, né, com o trabalho escravo africano. Quer dizer, muda demais, né? Como mostram essas gravuras aqui do século XVI e uma do século XVII. Né? Sair da coleta de pau-brasil e partir para uma produção, né, sistemática de açúcar. Né? Isso implica uma mudança econômica, mas também uma mudança política, naturalmente. Então, começamos uma exploração com um produto que valia cada vez mais lá na Europa, o açúcar. Né? Então, aqui a gente vai produzir açúcar, vamos montar uma empresa colonial, né? Como se dizia, né? Porque o nosso solo é muito adequado, o nosso clima é muito adequado, temos uma grande oferta de água, né? Uma natureza absolutamente favorável. E além disso, temos o interesse de Portugal aqui no Brasil. O interesse de Portugal em produzir aqui no Brasil e tornar o Brasil lucrativo. Tudo bem? Então, a produção de açúcar conta com o apoio dos portugueses e com também uma adequação do clima. O que falta? Temos o apoio e temos o clima. Falta, né, alguém que pague a conta. Falta o financiamento. O financiamento vem de flamengos, né, que podemos chamar de holandeses, né, esses caras lá dos Países Baixos. Eles não só vão financiar, como também vão refinar e distribuir o açúcar brasileiro. Assim, né, o alto valor de mercado, as condições ideais de produção, somados ao financiamento, né, dos flamengos, o apoio dos portugueses, o açúcar vai começar a ser produzido. Mas quem vai plantar? Bom, para plantar, presta atenção, para plantar a gente vai precisar importar escravos, né? Vamos precisar substituir o trabalho indígena por o trabalho escravo agora africano. Pois é, vamos importar mão de obra escrava, tudo bem? Para poder consolidar um certo modo de produção que vai funcionar no Brasil
desde o final do século XVI até o final do século XIX. Por 300 anos vamos implantar isso daqui que é muito importante, o plantation. Né? Por plantation entendemos o seguinte, olha o esquema ali, veja só, latifúndio, monocultura, exportação e escravismo. É disso que vai viver o Brasil. Infelizmente, as nossas riquezas serão produzidas por braços escravos. Né? Os escravos são as mãos e os pés dos senhores. Veja a imagem. Né? Nós vamos discutir a questão da escravidão numa outra aula. Tá? Mas a sociedade, nesse período, né, de forma genérica, pode ser esboçada a partir dessa pirâmide social. Senhores, que podem ser donos de escravos, de engenho ou de terras, um pequeno grupo de homens livres e um grande número de escravos. Olha lá para eles. Claro, a mobilidade social era muito pequena naquele momento. Outro detalhe, quem tem o poder político? Claro, os senhores, né? Que são chamados de homens bons. E por isso são aptos para ocupar a Câmara Municipal, que junto com o governo geral organiza a administração aqui na colônia. Mas a gente vai falar disso na aula de Brasil Colônia 4, em que a gente vai discutir algumas relações de poder. Beleza? Vamos então para a questão do Enem, né? Muito importante. Lembrei. Não deixa de curtir a aula, não deixa de me fazer uma pergunta aqui embaixo, né? Me tecer um comentário, me pede uma aula. Belezinha? Vamos lá para a questão do Enem? O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no início do século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas do século XI e XIII que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Grandeza do Brasil, no tempo de Antonil, São Paulo, obra de 1996, falando aí da importância do açúcar. Considerando o conceito de antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso, os árabes serem aliados históricos dos portugueses, a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente, as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto ou os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Ficamos com a alternativa A, não é isso? Pois com tanta terra e com um clima tão adequado ao plantio do açúcar, vai ser escolhido esse produto por Portugal, né? Por ser justamente tão valioso na Europa. Tá bem? Galera, a aula termina aqui. Nos vemos na próxima, tá certo? Abraço, até mais.